Percy Jackson e os Olimpianos vai virar uma série diretamente pro Disney Plus. Sua primeira temporada está chegando agora, nesse Natal. Mas você conhece a história de Percy Jackson? Você conhece esse universo de semideuses e mitologia grega nos dias de hoje? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, eu sou um grande fã do Riordanverse, pra falar a verdade, né? Desse universo compartilhado que o Rick Riordan escreveu, né? Com várias mitologias greco-romana, egípcia, nórdica e por aí afora. Principalmente, é claro, a primeira saga que ele escreveu, que foi Percy Jackson e os Olimpianos, né? Que inclusive foi a saga que me despertou prazer por leitura, né? Eu gosto muito de ler livros, assim, justamente por conta de Percy Jackson. Foi isso que deu início a tudo também, né? E assim como muita gente, né? Eu conheci Percy Jackson não pelos livros diretamente, mas primeiro pelos filmes, né? Eu assisti o primeiro filme lá de 2010, se eu não me engano, né? Achei ok, ali, bacaninha. E depois que eu comecei a ler os livros, eu descobri um mundo novo, me apaixonei por esse mundo, me descobri um grande fã. Eu já era muito fã de mitologia, mas eu aprendi muito mais justamente com os livros do Rick Riordan, né? Tanto que quando saiu o segundo filme, lá em 2013, né, O Mar de Monstros, eu já estava assistindo com olhos de fã e aí, obviamente, eu não curti tanto o filme assim, né? Só que o que acontece? O Riordan tinha vendido os direitos de Percy Jackson para a Fox, que fez esses filmes, a Disney comprou a Fox e agora a Disney está desenvolvendo a série do Percy Jackson. E a primeira temporada que vai adaptar o primeiro livro ali do Ladrão de Raios chega agora, nessa semana do Natal aí, inclusive, e a gente vai explicar mais ou menos como funciona esse universo do Percy Jackson aqui, né? Pra gente já se preparar o que pode vir a partir dessa série que vai chegar no Disney Plus daqui a pouco, né? Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fiz tudo isso, então bora falar sobre Percy Jackson. Só pra deixar claro, gente, eu não vou resumir a saga do Percy Jackson, toda a primeira saga ali, eu não vou adentrar no Riordanverse de uma maneira geral, né, isso pode ser tema de um outro vídeo mais pra frente aí, né, eu vou focar mais nos acontecimentos do primeiro livro mesmo, do Ladrão de Raios. Então pode ser que tenha um spoiler sobre o que vai acontecer na série nesse vídeo, pode ser que sim, pode ser que não, até porque a gente tem que ver como é que vai ser adaptado, tem personagens que já foram confirmados nessa primeira temporada que não estão no primeiro livro, então a gente tem que ver como vai ser aí, mas spoilers são sempre possíveis, né? Então dá aqui o recado aqui de spoilers, ok? Não diga que eu não avisei depois. Bom, antes de falar dos acontecimentos do livro em si, entrar dentro da história lá do Percy, a gente tem que recapitular uma coisa que aconteceu, né? Um acontecimento inicial de tudo isso, que foi mais especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe, que conhece um mínimo de história, sabe que foi essa guerra, né? Foi uma guerra entre os aliados ali, né? Dos Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, contra a força do eixo, que é a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, né? Só que dentro do universo de Percy Jackson, essa guerra não foi apenas uma questão de nações ali, mas também entre três grupos de semideuses muito poderosos. De um lado, os filhos de Zeus e Poseidon, e do outro lado, os filhos de Hades. A Segunda Guerra é, sem dúvida, o maior confronto armado da história, independente de onde você vê, seja na vida real, seja numa obra de fantasia, de ficção, é o maior confronto que já existiu na história, né? Então imagina entre dois grupos de semideuses, né? Dois lados com três semideuses ali, incrivelmente poderosos, que os filhos dos três grandes são os mais poderosos ali, né? Então o que aconteceu? Depois dessa guerra, os três grandes, né, Zeus, Hades e Poseidon, juraram que nunca mais teriam filhos semideuses, né? Eles fizeram um juramento, inclusive, pelo rio Estige. E esse tipo de juramento é muito sério, porque se você quebra esse juramento, coisas muito ruins acontecem. Não apenas com a pessoa que quebrou o juramento, mas com quem está ao redor dela, com as pessoas que ela mais ama, né? Só que o que acontece? Nesse período ocorreu uma grande profecia, dizendo que um filho de um desses três seria o responsável pela salvação ou pela destruição do Olimpo no futuro. Ou seja, de um jeito ou de outro, alguém ia quebrar esse juramento. Muitas décadas depois, quem foi justamente o primeiro a quebrar esse juramento foi justamente Zeus, né? Tinha que ser o maior cachorrão do Olimpo, né? Ele acabou tendo uma filha com uma humana aqui na Terra e a menina acabou se chamando Thalia Grace. E assim como boa parte dos olimpianos, Zeus foi lá, fez um filho, saiu pra comprar cigarro e ninguém mais teve notícia do cara ali, né? A criança nunca mais ouviu falar do pai ou da mãe ali, né? Não tem como negar que muitas vezes os olimpianos são os verdadeiros FDPs ali, né?
Só que o que acontece? A mãe da Thalia tinha problemas com álcool, ela é alcoólatra ali, né? Então a menina sofria muito, então eventualmente ela acabou fugindo de casa ali por volta dos 12 a 13 anos, né? Só que ela não ficou sozinha por muito tempo, ela encontrou outros 2 semideuses ali, os três formaram um triozinho, meio que uma família própria ali, né? O mais velho era o Luke Castellan, que tinha 14 anos na época, se eu não me engano, né? E era filho de Hermes. E também a Annabeth Chase, que era só uma criança, tinha 7 anos na época e era filha de Atena. Os três sobreviveram por muito tempo juntos ali, até eles serem encontrados por um sátiro chamado Grover, né? Que assim, o Grover ele tinha justamente como missão, assim como outros sátiros, de encontrar esses semideuses e levá-los para um lugar seguro, porque depois de uma certa idade ali, o cheiro dos semideuses começam a aflorar ali e chamar a atenção de muitos monstros e outras criaturas monstruosas ali, principalmente se tratando da Thalia, que era uma filha de um dos 3 grandes, então era uma mais poderosa, tinha um cheiro mais forte ali, né? Parece que eu tô chamando ela de fedida, mas não, é tipo mais ou menos assim que funciona, né? E o que acontece? O Grover ficou com missão de levar os 3 até o acampamento Meio Sangue, um acampamento feito justamente para semideuses ali ficarem protegidos ali do mundão afora, das criaturas monstruosas que vivem ali, poderem treinar para poderem sobreviverem nesse mundo. Só que eles foram seguidos por vários monstros ali, né? E o que acontece? A Thalia se sacrificou ficando para trás para tentar atrasar esses monstros e garantir que os outros chegassem até o acampamento são e salvo, né? Ela não ia sobreviver aos ferimentos dela, então o que aconteceu? Zeus transformou ela num pinheiro nesses últimos respiros que ela tinha de vida e ela acabou se transformando num pinheiro ali, o pinheiro da Thalia, e esse pinheiro criou uma barreira mística ao redor do acampamento que permitia que os semideuses ficassem em segurança e que nenhum mortal ou monstro entrasse naquele acampamento, pelo menos não sem ser conjurado ou convidado. Não foi porque a Thalia foi considerada morta que a profecia acabou, tava todo mundo são e salvo quanto a isso. Porque acontece que mais ou menos nessa época, o Poseidon também quebrou esse juramento e acabou tendo um filho com uma mortal chamado Percy Jackson, que é o nosso querido protagonista aí, né? Que óbvio, no começo ele não sabia que era filho de um deus grego, quanto mais o próprio Poseidon ali, né? E quem começa a ler o livro, né, não tem consciência disso ainda também, né? Só que essa questão, que o Percy não conhecia seu pai, eventualmente a gente descobre que ele é um semideus ali e tudo mais, né? Mas a princípio é isso, Percy era filho do deus grego dos mares. Diferente da Thalia, a mãe do Percy era muito carinhosa, ela fazia o possível para que o Percy tivesse uma boa educação, um bom lar, porque ele tivesse uma boa vida ali também, né? Só que acontece, eventualmente ela acaba casando de novo com um cara que é um verdadeiro escroto, um verdadeiro macho escroto, o heterotop, red pill ali, né? Que foi apelidado pelo Percy carinhosamente de Gabi mal cheiroso. E o cara era muito abusivo com a Sally, tanto questão verbal quanto física também, né? Só que ela casou com esse cara justamente para que o cheiro mortal dele, né, disfarçasse o cheiro de semideus do Percy, né? Não é à toa que o cara se chama Gabi mal cheiroso, né? Mas enfim, né? Então ela fez isso justamente para proteger o Percy. E o Percy era meio que um garoto que tipo atraía problema. Não porque ele era aquela criança encrenqueira e tal, mas como ele era filho de Poseidon, isso chamava a atenção de muitas outras criaturas desde que ele nasceu praticamente, né? Então ele sempre vivia mudando de escola, de internato o tempo todo praticamente ali. Até porque ele também tinha dificuldades de aprendizagem por conta de alguns transtornos, como TDAH e também dislexia, né? Só que isso é um detalhe interessante dentro do universo do Rick Riordan, porque isso são características principais de alguns semideuses, já que o TDAH seria praticamente meio que os reflexos impulsivos de um semideus ali, de um herói grego praticamente, enquanto a dislexia seria porque o cérebro estaria acostumado ao grego antigo, né? E até um detalhe interessante, porque o Rick Riordan escreveu esses personagens, colocou esse tipo de detalhe, justamente pensando no filho dele que também tinha TDAH. Olha que interessante, olha que bonitinho, não é mesmo? Essa questão mais da inclusão ali. Óbvio que quando Percy chegou lá por volta dos 12 anos de idade, ficou mais difícil escondê-lo, as criaturas começaram a perseguir mais ele, ainda mais por conta de uma questão que estava acontecendo ali no Olimpo, né? Então não teve outra escolha senão o Grover, que era o melhor amigo dele na escola, e sim, é o mesmo Grover que levou as crianças no passado, porque os sátiros, eles envelhecem mais devagar do que os humanos, então tudo bem, o Grover ele parecia ter 12 anos ali junto com Percy, mas ele tava lá com quase 30 anos, inclusive, já, né? Já devia estar com, sei lá, com uns 20 e poucos anos, 28 talvez, mais ou menos ali, né? Então o Grover, ele alertou a mãe do Percy, né? Para eles poderem sair dali, né? Poderem ir direto pro acampamento Meio Sangue, atrapalhou meio que uma viagem
que o Percy estava tendo a sós ali com a mãe, né? Mas eles estavam correndo grande perigo, inclusive sendo perseguidos por um monstro chamado Minotauro, né? O clássico Minotauro, homem, touro ali, né? E assim, eles conseguiram chegar no acampamento, mas a mãe do Percy, infelizmente, foi dada como morta. Ali o Minotauro pegou ela, meio que se desfez ali, mais ou menos como a gente viu ali no filme, praticamente. O Percy, ele conseguiu sobreviver, né? Ele conseguiu matar o Minotauro, ele ficou caído por semanas ali, exausto, né? Semanas, dias mais ou menos ali, né? E então ele foi descobrindo ali o acampamento meio-sangue, toda essa questão da mitologia grega nos dias de hoje, nos dias modernos. Ficou sabendo por que semideuses não possuírem tecnologia como tablets, smartphones, porque esse tipo de coisa chama muita atenção dos monstros, né, também, né? Ele conheceu o professor, quer dizer, ele já conhecia o professor dele na escola, né? Só que ele conheceu a verdadeira face do professor, que na verdade era o centauro Quiron, o mesmo que treinou vários heróis da mitologia grega, como por exemplo Aquiles e Jasão, né? E ele também conheceu aqueles outros dois semideuses que o Grover trouxe há um bom tempo para o acampamento. No caso, a própria Annabeth, que já estava com 12 anos também, então rolou uma certa amizade ali e uma certa intimidade, se é que você me entende. E também o Luke Castello, né? Que o Percy também meio que se apegou, meio que como uma figura de um irmão mais velho. Porque o que acontece? Quando chega um novo semideus e ele não foi reclamado ainda pelo seu pai ou mãe divino, ele automaticamente é levado para o chalé de Hermes, né? Só que assim, boa parte dos semideuses ali não eram reclamados por seus pais, então o chalé de Hermes era muito mais lotado do que a estação da Sé às 5 da tarde. Então vai entender, né? O acampamento meio-sangue é praticamente um acampamento qualquer aí, tem bastante contato com a natureza, várias atividades ali para se fazer, porém muitas atividades geralmente são focadas no treinamento dos semideuses em questão de sobrevivência, seja no mundo afora ou em alguma missão que eles pudessem realizar eventualmente, né? Então eles, por exemplo, tinham treinos de arquearia, espada, luta, eles também tinham outros tipos de atividades como canoagem, poesia, música e por aí afora, né? Também tinha algumas criaturas místicas que viviam em harmonia ali, né? Que conviviam com os semideuses ali e até ajudavam de vez em quando, como por exemplo sátiros, como o próprio Grover e algumas ninfas e dríades, né? E também tinha uma divindade ali que fazia parte do acampamento, administrava o acampamento junto com Quiron, que era o próprio Dionísio, que foi punido por Zeus, né, devido de uma de suas tramóias ali, né, ele acabou passando praticamente boa parte da sua vida ali no acampamento. Também tinha os chalés, né, 12 chalés que juntos ficavam numa formação estilo U, né, que lembrava muito a formação dos tronos dos deuses do Olimpo, né, cada chalé ele representava um dos 12 deuses do Olimpo, né. Então, por exemplo, sempre que tinha um semideus filho de Ares, eles iam pro chalé de Ares, um semideus filho de Afrodite, iam pro chalé de Afrodite, né, tinha o chalé de Hermes que, como eu falei, vivia sempre lotado, porque boa parte dos semideuses não eram reclamados por seus pais. E o que acontece? 4 desses chalés ficavam vazios. 2 deles eram de Zeus e Poseidon, que são 2 dos 3 grandes que prometeram nunca mais ter filhos, até, claro, Perseus ser reclamado, né, descobrir que é filho de Poseidon e ir pro chalé de Poseidon. Os outros 2 eram de Hera e Ártemis, que prometeram que nunca perderiam a sua virgindade, né, nunca teriam filhos semideuses, e praticamente se manteram assim. Tudo bem, a Hera tem uma questão na mitologia, que ela sempre perde a virgindade, mas depois ela retorna a virgindade, eu não sei como isso funciona direito, né, e a Ártemis realmente nunca demonstrou nenhum tipo de interesse romântico por qualquer mortal ou outro tipo de criatura, né. Por isso o chalé de Ártemis acabava ficando reservado para as caçadoras de Ártemis, né, um grupo que ela mesma montou, que de vez em quando visitavam um acampamento meio-sangue. Não deu nem muito tempo pro Percy se acostumar ao acampamento ali e ele acabou descobrindo o porquê dele estar sendo tão perseguido. Não é simplesmente por ser um semideus ou por ser um semideus filho dos 3 grandes, mas acontece que o raio de Zeus, o raio mestre deles, que é praticamente a arma mais poderosa do Olimpo, acabou sendo roubado e Zeus começou a acusar justamente o filho do Poseidon, já que sempre houve uma certa rivalidade entre os dois ali, né? E o Zeus decidiu que o Percy, o que é um cara que nunca tinha ouvido falar nos deuses gregos, pelo menos não sabia que essas divindades existiam, era o verdadeiro responsável por ter roubado o raio de Zeus. E o que aconteceu? Se o Percy não admitisse a culpa, não devolvesse o raio, ia até o solstício do verão, ou solstício do inverno, eu sempre confundo essa questão de solstício e equinócio, mas tudo bem, né? Se ele não devolvesse até o final do verão ali, né, começaria uma guerra no Olimpo, né? Eu não entendo essa questão de esperar fazer um tipo de julgamento, ou sei lá, um acordo, uma investigação, não. De repente gera intriga e já quer tacar bomba em todo mundo. Nunca entendi isso. Quiron, assim como muitos ali, sabiam que o Percy era inocente, acreditavam na inocência do Percy ali, né? Então muita gente começou a suspeitar que Hades pudesse ter sido o verdadeiro responsável pelo roubo do raio e que ele estava justamente esperando essa guerra acontecer para que ele pudesse subir ao trono ali do Olimpo, né? Então o que acontece? O Percy
foi uma missão para poder ir com o Ares. Só que sempre que um semideus sai uma missão ali no acampamento, ele visita primeiramente o oráculo para ter meio que um guia ali. Não que esse oráculo ajude muito, porque ele só faz alguns versos ali, né? Meio que atinge a ansiedade ali, mas enfim, né? E aí, o Percy também teve direito a levar outras 2 pessoas para acompanhá-lo nessa missão. Obviamente ele levou o seu melhor amigo, o Grover, e também a garota que ele havia conhecido ali, feito uma amizade muito boa, que era a própria Annabeth. Os 3 saíram ali pelos Estados Unidos até chegar no reino de Ares, né? Eles passaram por várias dificuldades, enfrentaram a Medusa, a Equidna, enfim, enfrentaram várias outras criaturas monstruosas ali, chegando até mesmo sair no confronto com o Ares, né? O Percy saiu num confronto mano a mano com o próprio deus da guerra ali, né? Enfim, passaram várias coisas, várias dificuldades ali, né? E aí chegaram até o reino de Ares para ver o que eles podiam fazer. Só que o que acontece? Assim que o Percy chegou no reino de Ares, entrou em contato com o deus do submundo ali, o raio de Zeus apareceu magicamente na mochila do Percy, né? Como se fosse meio que uma tramóia ali, justamente para levar o raio até o deus do submundo e incentivar mais essa guerra aí, né? O Percy então teve que sair o mais rápido possível de lá. Muita gente deve lembrar daquele momento do filme, né, do primeiro filme, onde o Percy teve que sair atrás de algumas pérolas ali para poder sair do reino de Hades, mais ou menos, né? E não é bem assim, tudo bem, essas pérolas até existem na história, né? Só que elas foram dadas de presente para o Percy, ele não teve que buscar ali, viajar pelos Estados Unidos atrás dessa joia, dessas pérolas ali, né? Só que assim como no filme tinham apenas 3 pérolas, né? E o Percy estava disposto a levar a mãe, a sua própria mãe ali, né? Que estava presa no mundo inferior, o Hades meio que fez como refém ali, né? Só que assim, diferente no filme onde o Grover ele se sacrificou para poder que o Percy salvasse sua mãe, o Percy acabou sacrificando a própria mãe para garantir que ele e seus amigos saíssem de lá. Bom, o Percy foi até o Monte Olimpo, assim parecido com o que a gente viu no filme mesmo, né? Ele conseguiu devolver o raio de Zeus a ele se encontrou pela primeira vez com seu pai ali, tiveram uma conversa, ok, uma negociaçãozinha ali, né? Assim, o Percy nunca tinha conhecido pessoalmente um pai, então agora eles estavam começando a tentar ter um tipo de relação ali, né? E a princípio o Percy, aparentemente, né, a guerra foi evitada, ele podia viver a sua vida normalmente, ou mais ou menos, né? Agora que ele tinha descoberto que era um semideus. Só que o que acontece? Havia um traço daquela profecia que dizia que o Percy seria traído por alguém que ele considerasse um amigo. E acabou de se descobrir no final do livro que o traidor era o próprio Luke Castellan. Ele que tinha roubado o raio de Zeus, ele que tinha planejado levar o raio com o Percy até o mundo inferior, né? Porque o que acontece? Ele tinha muita bronca do Olimpo, né? Por sempre serem tratados como meros peões ali, né? Não serem tratados nem como filhos, inclusive, né? Em parte a raiva dele é justificável, né? Mas ele queria muito que os deuses do Olimpo se matassem ali, né? Tanto que, inclusive, no livro, não é mostrado no filme, mas no livro, o raio teria sido levado diretamente para os restos mortais de Cronos, como uma tentativa de reanimar o rei dos titãs ali, para que ele pudesse voltar e governar e destruir o Olimpo ali, né? Então foi ali descoberto que o Luke era o verdadeiro traidor, ele fugiu do acampamento, ele começou a montar meio que uma resistência ali com outros semideuses que acreditavam no mesmo que ele, né? E aí começa o resto da saga de Percy Jackson e os Olimpianos. Ao que dá a entender, parece que a série vai ser muito fiel ao livro ali, né? Pelo menos que a gente tá vendo em divulgação, do próprio elenco, da própria produção. Inclusive o próprio Rick Riordan está participando da produção, ele participou da escalação do elenco ali, de praticamente todos os personagens já divulgados até agora, né? Então, ao que dá a entender, as coisas vão sair direito dessa vez, diferente daqueles filmes meia boca que a gente conheceu, né? Assim, na minha humilde opinião, eu acho que é mais fácil você adaptar uma franquia de livros para uma série do que para um filme, porque você pode pegar um livro e dividir em alguns episódios ali, de até uma temporada de 8 a 10 episódios. Agora com o streaming você não tem preocupação com o horário comercial, então você pode pegar, tipo, por exemplo, os 4 primeiros episódios de Percy Jackson vão ter de meia hora, 40 minutos ali de duração, do que você ter que pegar um livro e transformar 200 páginas em um filme de no máximo 2 horas. Tem muita coisa que acaba se perdendo, muita coisa que acaba sendo relevante, infelizmente, né, em algum momento, né? Mas enfim, ao que tudo indica, essa série de Percy Jackson promete ser muito fiel aos livros e minimamente melhor do que os filmes foram. Então vamos torcer para que essa série seja uma das melhores que o Disney Plus tem a oferecer.
Mas e você? O que você tá esperando pra ver da série? Você já conhecia os livros? Você já tinha lido? Ou você tá esperando a série primeiro? Ou você é que nem eu, que conheceu primeiro os filmes e depois foi para os livros? Você gosta dos filmes? Se sim, o que tem de errado com você? Deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você espera pra ver a série, o que você gosta dos livros ali, né? Compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã de livros, que é fã do Disney Plus, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O ano tá quase acabando, então vamos tentar bater essa meta de 400 inscritos antes da virada do ano, que dá pra bater essa meta ainda, né? E também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!